falar sobre alimentos reconfortantes. Elaine de Pádua, que é nutricionista com a gente. Bem-vinda, bem você, tudo bom? Obrigada. Tudo meu. Bom, aqui já tem alguns alimentos reconfortantes para mim. Pipoca, por exemplo. Uma delícia. É reconfortante. Por que existem alimentos que fazem a gente voltar ao tempo em alguns momentos agradáveis da vida da gente? Na verdade, a alimentação, ela está inserida em várias fases da nossa vida, né? Então, você vai às vezes lembrar daquela macarronada que você comia com a sua avó, né? Um bolinho de fubá. Exatamente, aquele bolinho, aquele bom bocado que a sua avó fazia, aquele bolo de chocolate especial. Então, na verdade, a alimentação, ela dá prazer e muitas vezes ela está relacionada exatamente com todos esses momentos que a gente vive. E aí traz isso para o nosso dia a dia. Mas normalmente alimentos calóricos, né? Também, né? Você conhece alimentos riquíssimos em carboidrato e que se tiver um consumo equilibrado, não teria problema de consumir. Você conhece alguém que sente que é um alimento reconfortante, o nabo ou o alface? Difícil, né? É difícil. Muitas vezes esses alimentos neutros as pessoas nem querem consumir. É verdade. Não é? Então, como que a gente pode, no momento que a gente precisa de sabe, de um acalento, de um carinho, que alimentos que a gente poderia buscar para a gente não cair de fato nesses alimentos que são tão calóricos, né? Bom, então hoje a gente sabe que a alimentação equilibrada vai gerar uma produção maior de neurotransmissores. Você já ouviu falar da serotonina? Já. Que é aquele hormônio que a gente conhece como hormônio da felicidade. É, do prazer, né? Exatamente. Então, assim, quando você come um chocolate, por exemplo, esse chocolate que é fonte de triptofano vai ser transformado em serotonina e por isso que você sente aquela sensação de prazer e de bem-estar. Mas a gente sente a sensação de prazer e bem-estar, mas é um pico que a gente tem e depois cai, a gente precisa de mais chocolate. Exatamente. Então, uma sensação momentânea, diferente de quando você realmente se nutre, né, com vitaminas e minerais que vão ajudar nessa produção e aí sim isso vai ficar, né? Você vai conseguir manter essa produção basal, exatamente, então, por mais tempo. O ideal seria que nessa hora eu refletisse. Eu posso até comer um brigadeiro, mas quando a gente está nessa sensação, a gente parece que tem que comer o pratinho de brigadeiro. Muitas vezes você não vai conseguir parar em um só. Em um só. Então eu como um e logo penso. Eu estou tentando compensar, me recompensar por alguma coisa que não está me agradando. Eu parto para outros alimentos com essa consciência. Exato. Né? Muitas vezes quando você está ansiosa, deprimida, você acaba preferindo alimentos que são fontes de carboidrato. Até porque muitas vezes você está numa produção elevada de hormônio do estresse, que é o cortisol. Esse cortisol também vai ajudar na liberação de uma outra substância que a gente chama de neuropeptídeo Y, que aí vai fazer com que você tenha uma compulsão por carboidrato, o que não é interessante. Por isso que alguns alimentos vão te ajudar a diminuir muitas vezes essa ansiedade, diminuir a produção de cortisol e assim fazer com que você consiga liberar serotonina para se sentir bem. Então a gente teria que esquecer um pouco esses alimentos aqui do lado direito. A goiaba não, goiaba pode, né? Goiaba é excelente, até porque ela vai ser um alimento muito interessante para o intestino, porque é rica em fibra, em pectina, é rica em licopeno também, que é um antioxidante super importante. E além disso, ela vai ajudar no funcionamento intestinal, porque ela é um nutriente importante para o enterócito intestinal. E a gente sabe que o nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Exatamente. Por quê? Porque 90% da produção da serotonina é produzido lá no intestino. Aí as nossas avós, sabiamente, sem ter a parte da ciência, mas a sabedoria, diziam o quê? Ai, fulana não vai ao banheiro, ela está enfesada, ela está brava. Exatamente. E era bem o que acontecia, exatamente isso, porque quando o intestino não funciona bem, você acaba não tendo uma produção equilibrada, adequada de serotonina, e com isso você vai ter compulsão para consumir outros tipos de alimentos. E vai ficando cada vez pior, né? Exato. Então, por isso que precisa caprichar aí num consumo equilibrado de nutrientes. A banana, além de ser rica em potássio, ela também vai ser uma excelente fonte de carboidrato e de magnésio, porque para eu fazer conversão de triptofano em serotonina, eu preciso de magnésio para fazer essa conversão. Eu tenho uma hidroxilase pequenininha, uma enzima que é totalmente dependente para essa conversão. Então, se faltou magnésio, você tem vontade de comer carboidrato. O magnésio é o veículo. Exatamente. Magnésio, vitamina B6, justamente para poder fazer a conversão. Então, faltou magnésio. Muitas vezes, pessoas que têm muita vontade de comer doce, carboidrato, logo após o almoço, ou por volta lá das 16 horas da tarde, é porque está começando a ter queda de serotonina e muitas vezes por falta de magnésio. E aí, se consumir uma banana ou outro alimento rico em magnésio... Principalmente cereais integrais, que vão ser fontes de magnésio, as nozes, por exemplo, você acaba equilibrando essa quantidade no organismo e com isso você diminui a vontade e a compulsão por carboidratos, principalmente. Claro que em pequenas quantidades, tudo isso que a gente está falando, exatamente, né? Até porque é um micronutriente. Vamos falar já de outros alimentos, mas tem muitas perguntas chegando. Vamos para a primeira delas, olha. Vamos mostrar aqui a Cris Pereira. Tenho bariátrica há 5 anos. Hoje escolho os alimentos por valor nutricional. Isso é certo?
Na verdade, você tem que escolher os alimentos pela qualidade. Até porque a absorção, no caso de um paciente que fez submeteu uma cirurgia bariátrica, a absorção ela fica limitada. Né? Então, muitas vezes vai ser um paciente que vai precisar de suplementação e, além disso, o ideal seria ela caprichar na qualidade. Porque na quantidade, muitas vezes ela já diminuiu a quantidade que ela comia, ela já não consegue comer a mesma coisa que ela comia no passado. Então, ela pensar no valor nutricional é importante. Sim, exatamente. Então, sempre buscar alimentos ricos em vitaminas, minerais, em cromo, em magnésio, justamente para poder equilibrar o organismo. Mas sem abrir mão, gente, da indicação do médico, da suplementação. Exatamente, né? Do nutricionista e do médico que vai ter que fazer esse cálculo direitinho e verificar quais são as necessidades específicas de cada paciente. Porque é engraçado, tem paciente que faz cirurgia bariátrica e a pessoa tem uma absorção menor, mas ainda boa, enquanto outros não. Então vai depender do tipo de cirurgia que foi feito, se foi bypass. Então, hoje a gente tem vários métodos e aí, nesse caso, tem que realmente buscar a opinião do médico para poder verificar qual é o melhor tipo de suplemento. E seguir direitinho, viu? Exato. Vamos ver mais uma? Margarete Barreto, bolo caseiro sem recheio e cobertura é saudável? Sim, ele vai ser um pouco mais saudável. Quando você tira o recheio e a cobertura, você tirou um pouco das calorias também, da quantidade de gordura presente nesse tipo de preparação. Agora, a gente tem que lembrar que o bolo vai ter açúcar. Açúcar e gordura, né? Ou manteiga ou óleo, né? Então, muitas vezes você pode tentar substituir, ao invés de usar tanta gordura, colocar um pouquinho, por exemplo, de linhaça, porque a linhaça tem essa função também de você diminuir a quantidade de gordura que você coloca no bolo e tentar fazer um bolo mais saudável, com menos açúcar. Ele seria um bolo interessante. Você sabe que eu tenho umas receitas, e aí são antigas, que a gente substituía o açúcar pela maçã, que é extremamente doce, por frutas, por tâmara. Exato. E às vezes a gente fala assim, não, tem que pôr açúcar em tudo. Não tem, gente. Hoje você pode usar farinha de banana verde, você tem vários outros ingredientes para poder enriquecer esse bolo e tornar aí um bolo mais saudável. E muitas vezes as pessoas gostam de comer um bolinho à tarde, né? Mas tem que tentar fazer uma escolha um pouco mais equilibrada também. E não só aquele bolo cheio de manteiga, cheio de açúcar, porque não tem jeito, né? Aí vai comprometer a dieta. Vai. Vamos ver mais uma? Pergunta? A próxima... Vamos ver de quem é. A Margareth já foi. Elaine. O alimento mais reconfortante para mim é o gero, já que sou completamente viciada. Ótimo. Chocolate vicia? Vicia. As pessoas adoram, principalmente as mulheres, gostam muito de chocolate. Tudo vai depender do momento que ela vai consumir esse chocolate. A gente tem que lembrar que o chocolate tem 3 substâncias muito interessantes. A feniletilamina, a teobromina. Na verdade, a feniletilamina ajuda na produção de serotonina. A teobromina também seria um nutriente interessante porque dá uma sensação de a pessoa ficar mais atenta, mais ligada. Então, seria um alimento energético por conta disso. E também vai ter magnésio. Mas o segredo é a quantidade de cacau que tem nesse chocolate. Então, o chocolate ao leite tem uma quantidade menor, não seria tão interessante. Então, quanto maior o teor de cacau, maior a quantidade de nutrientes, e aí ela não compromete tanto também o dia a dia dela consumindo esse chocolate. O ideal seria comer uma média de 20 a 30 gramas por dia e, de repente, usar em um momento que ela ainda vai ter a oportunidade de gastar ao longo do dia. Então, não deixar para comer à noite, depois do jantar. Porque as pessoas querem comer à noite não seria o melhor momento, até porque ela não vai gastar. Pelo menos pela foto, a Elaine tem um bebezinho nos braços. Aquela história que comer chocolate quando você amamenta pode dar cólica no bebê, isso é uma verdade? Na verdade, não tem nenhuma comprovação científica mostrando isso, né? Tudo isso também vai depender da quantidade. Quando a mulher já come aquele alimento com culpa, né? Ai, meu Deus, o bebê vai passar mal, e essa coisa toda, muitas vezes ela acaba passando essa sensação para o bebê. Então, na verdade, não é o chocolate, é o estresse, né? O sentimento que a mãe tem em relação àquele alimento. Então, assim, a hora que vai comer, come um alimento feliz, sem culpa, em quantidades pequenininhas, porque isso não vai trazer nenhum malefício para o bebê. Um beijo para você, viu, Elaine? 20 gramas por dia. Só isso. Quantidade pequenininha. Pouquinho. Amanda diz o seguinte: estou fazendo uma dieta há um tempo, junto com a caminhada, cortando alimentos gordurosos e ingerindo muita água, o que me trouxe resultados positivos. Mas quais alimentos saudáveis, industrializados, em que posso consumir sem prejudicar a minha saúde e a minha dieta? Então, eu sempre gosto de trabalhar com os meus pacientes para se estudar muito o rótulo que você vai consumir. Quer dizer, você está no supermercado, você tem que olhar exatamente o rótulo daquele alimento, quais são os ingredientes presentes naquele alimento industrializado, para ver lá, então, teor de carboidratos que tem, então, quanto que tem de açúcar, quanto que tem de sódio, quanto que tem de gordura. Então, tentar sempre buscar alimentos mais saudáveis, com teor de sódio menor, para justamente também não comprometer o cardápio dela. Agora, ela está contando que ela já tirou os alimentos gordurosos, ela já começou a ingerir mais água, o que vai ajudar bastante na hidratação.
alimentação. E aí é tentar buscar alimentos mais in natura até do que industrializados para você conseguir esse efeito a longo prazo. E quando precisar do industrializado, procurar um então que tenha menos sódio, seja mais menos saudável, açúcar, né? E menos gordura. Um beijo pra você, viu, Amanda? Mas já começou a fazer a coisa certa. Isso não adianta aí. a gente querer mudar radicalmente da noite Nunca. pro dia, né? Exato. Você tem que começar devagarzinho e manter essas mudanças. Então, conforme você vai mantendo, você vai se empolgando, porque você vai também percebendo os resultados e com isso você vai fazendo outras mudanças em seguida. Verdade. O abacaxi, por que ele é tão bom pra gente? O abacaxi, ele vai ser uma fonte muito interessante de vitamina C e, além disso, ele também vai ter enzimas que ajudam no processo digestivo. Ele tem uma enzima que chama bromelina. Então, seria muito interessante, principalmente para quem tem uma digestão um pouco mais lenta. E aí ele fica muito interessante com uma combinação com goiaba e banana. Vai ser um suco que a gente vai fazer que se chama suco do bom humor. Então, gente mal-humorada vai precisar tomar esse suco. Com certeza. E o que causa no desequilíbrio do corpo para que a pessoa fique mal-humorada? Então, essa diminuição na produção de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, porque todos esses alimentos vão ajudar na síntese desses hormônios. Então, a partir do momento que você não tem uma alimentação equilibrada, você acaba não tendo uma produção adequada. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está cansada, que sente fadiga ao longo do dia, é porque tem uma péssima alimentação. E fazendo um suco simples desse, resolve Você já isso, consegue né? exatamente estimular a produção de todos esses neurotransmissores. Que bom. Vamos fazer o suco, então? Vamos lá. Então, vamos. Goiaba. Aqui a gente tem o quê? Duas goiabas? Aqui são, na verdade, uma goiaba. Uma grandona, né? Então, né? Tá bem grande, né? Grandinha Então, ela. vamos colocar toda a goiaba Uma aqui. goiaba. Tem diferença em valor nutricional da goiaba branca para vermelha, não? Então, na verdade, vai ser mínima, né? Ah. Pode ter uma diferença em relação ao licopeno, porque a vermelha vai ter mais licopeno. A quantidade de fibra vai depender, né, de cada uma, mas as duas vão ser fontes de fibra e fontes de nutrientes bem importantes. Então, não teria nenhum Não tem muita problema. coisa, não. Se O não abacaxi? tiver uma, pode substituir pela outra. O Você abacaxi... precisa de água? Vou precisar de água. O Ô, abacaxi... Juju, pega uma aguinha para mim, por favor, meu bem. Então, vai ter vai ter a bromelina, que ajuda no processo digestivo, e além disso também fonte de vitamina C. E uma ótima fonte de carboidrato também, carboidrato natural. Né? Seria bom consumir de manhã esse suco Esse ou suco, não? por exemplo, poderia ser um suco pré-treino. Para aquela pessoa que de repente vai fazer uma caminhada, uma corrida, precisa de energia, muitas vezes acorda um pouco indisposta, poderia estar consumindo o suco. Porque isso aqui é carboidrato, mas Perfeito. é um benéfico carboidrato, é diferente do pão, né? Na minha opinião, a banana seria o melhor alimento pré-treino para qualquer pessoa que quer fazer qualquer tipo de atividade física, porque ela tem tudo. Ela tem potássio, ela tem magnésio, ela tem um carboidrato, né, com uma absorção Boa digestão, equilibrada, né? Exatamente. Então, assim, é um alimento essencial para quem realmente faz atividade física. Você falou em potássio, aí a gente lembra que as avós da gente falavam assim, quando você tem cãibra, é porque você não está comendo banana. É isso mesmo. A banana, se consumida sempre, ela também tira isso? Se vocês perceberem, os jogadores de tênis geralmente consomem banana né, durante os intervalos dos jogos, justamente por ter potássio. E aí, cãibra não é só também potássio, falta de potássio, também de magnésio. Por isso que o magnésio é tão importante. E a banana também vai ser uma fonte de magnésio. Né? Exatamente. Isso aqui de água tá bom? Tá ótimo. Um copo? Perfeito. Aqui, na verdade, vão dar 2 copos desse suco. Aí, e o certo é tomar um copo, né? Um copo só, porque ele também é calórico, né? Não Temos que lembrar, que a gente pode comer. Fruta tem alto índice glicêmico. Então, se você não utilizar essa energia, isso vai acabar virando aí uma reserva de gordura, o que também ninguém está querendo, Não, né? pelo contrário. Aqui vira aqui e depois a gente entra aqui. Simples, né? Não dá Não precisa trabalho nem nenhum. coar, né? Exato. Tá prontinho para tomar. Não precisa colocar nenhum tipo de adoçante, açúcar, porque a fruta já vai ter esse poder adoçante. Você estava falando que não precisa nem colocar açúcar. A banana já é tão melada, né? Então, essas frutas todas já são doces, então você não precisa utilizar nenhum tipo de edulcorante artificial e açúcar para adoçar. E nem coar esse suco, Não porque tem gente uma mania de coar. Até porque aí a gente vai preservar a quantidade de fibras presente também na preparação. E você falou de consumir esse suco de manhã. Olha, a gente vai dar 3 copos, hein? Olha que legal. Até mais. Até mais. Rende bem, né? Perfeito, como um pré-treino, já para começar o dia com energia. Ou um lanche da tarde, pode ser, porque tem gente que parece que sente essa baixa de energia no fim da tarde, então, né? justamente pela queda de serotonina. Muitas vezes a alimentação não está equilibrada desde de manhã, então já vai ter essa queda exatamente no finalzinho do dia. Então pode ser uma opção também. A sementinha da goiaba. Eu adoro semente da goiaba. E suco que você tem que mastigar, eu também curto bastante. Seria uma boa também que as pessoas se acostumassem, Sim, né? até porque esse suco muito ralo não vai dar uma saciedade para essa pessoa. Então, quando você tem um pouco mais de fibra na preparação, você consegue também dar mais saciedade. E esse Isso seria o ideal. mastigar, que até o alimento, a goiaba, se a gente deixar com a casca, a gente vai precisar dar uma mastigadinha. Isso também faz bem, né? Muito bem, justamente para poder ativar, né, toda a musculatura facial e também ajudar na produção aí de hormônios que vão ajudar na saciedade também. Tem gente que fica estressado durante o dia inteiro e à noite não consegue desligar.
um jantar também adequado, escolhido na medida, pode também ajudar essas pessoas, Seria muito interessante, né? exato. Um alimento que a gente costuma colocar à noite, apesar das pessoas acharem super calórico, é o abacate. Porque o abacate ele vai justamente ajudar na diminuição do cortisol. Muitas vezes a pessoa está super estressada à noite, com essa alta produção de cortisol. Esse cortisol, muitas vezes, vai fazer com que a pessoa ganhe aquela gordura abdominal tão indesejada, né? Exatamente, até porque é um risco, um fator de risco cardiovascular, principalmente. Então, nesse caso, a gente dá abacate com pouca quantidade, 2, 3 colheres, com um pouquinho de limão ou até você pode colocar um pouquinho de mel, como uma forma de diminuir cortisol. Isso não vai engordar, muito pelo contrário, vai te ajudar até a equilibrar esses níveis hormonais. Tem gente que acha que o abacate é prejudicial, o leite condensado que você põe no abacate que mata. Isso sim que não seria o ideal. Pois é. Vamos para mais uma dúvida? Vamos ver a próxima? Vamos ver de quem é a pergunta. Guilherme, quais são os alimentos que ajudam a ganhar massa corporal? Quem quer ficar com mais musculatura? Então, o ideal seria investir em alimentos ricos em proteína, né? Então, porque a proteína que vai fazer toda a recuperação muscular, e principalmente para quem faz atividade física, principalmente musculação, você tem que fazer essa recuperação consumindo proteína. Agora, não se adianta também exagerar na quantidade de proteína, até porque o organismo tem uma capacidade de absorção de proteína, né? Então, o ideal seria consumir alimentos fontes de proteína, com pouco sódio também, e também não pode esquecer do carboidrato, porque às vezes as pessoas acham que só ingerir proteína é suficiente para ganhar massa muscular, e não. Eu preciso também do carboidrato para ajudar na absorção da proteína. Agora, quanto mais natural essa proteína, melhor, né? Então, se ele puder consumir via alimentação, até porque temos vários alimentos fontes de proteína, todos os tipos de carne. Hoje você tem iogurte com alto teor de proteína, exatamente peixe, o ovo, que as pessoas esquecem de consumir, já vai ajudar nesse ganho de massa muscular. E principalmente a clara de ovo, né? Excelente, né? A clara, e não tira a gema, porque a gema vai ter colina, que é um nutriente essencial. A gente sabe que tem um pouquinho mais de gordura, mas que também seria muito importante, principalmente para a parte cerebral. Deixar os sintéticos para quando precisa ser sintético, E né? suplementar só realmente no caso de necessidade. É verdade. Olha, vou passar os contatos da Elaine de Pádua, que é nutricionista. É claro que ela volta mais vezes. Quer sugerir um tema? Ótimo, fique à vontade. www.dnanutri.com.br dnanutri.com.br. Lá você tem muitas informações, mas tão fácil aqui. Come um brigadeiro, depois come uma banana, come uma goiaba. Não vai se entupir de brigadeiro, se entupir de coisas que a gente sabe que são gostosas, é fato, mas que não fazem bem para a saúde, né? Exato, depois o preço que você paga é alto. E não é tão próximo